vamos começar o módulozinho de memórias. Memórias cai muito em concurso público. Nós vamos conhecer a memória principal. Já falamos da memória secundária, não é? Que é o HD. Vamos conhecer a memória cache e vamos conhecer a memória virtual. São 4 tipos de memória. Então vamos lá. Nós vamos conhecer a memória principal, também conhecida como memória primária. Já andamos falando da memória secundária, que é o HD. Vamos falar sobre a memória cache. E vamos também falar sobre a memória virtual. Então são esses 4 tipos de memória que você pode encontrar no seu concurso público. Ok? Principal primária, secundária, memória cache e memória virtual. A principal, geralmente cai a teoria de memória principal. Primária geralmente não, mas é melhor a gente prevenir, não é? Memória principal também pode ser chamada de memória primária. A memória secundária, nós já sabemos que é o nosso HD, memória de massa, maior memória interna do computador, memória permanente, é o HD. A memória cache é um tipo de memória RAM, conhecida como SRAM. E a memória virtual não é bem uma memória, é um recurso do sistema operacional Windows. Ela se forma, ela se cria quando precisamos dela. Então vamos conhecer esses 4 tipos de memória. Memórias, componentes que armazenam informações em um computador. Existem aí 2 tipos, né, que você pode armazenar no seu computador. Temos a memória RAM, que é a memória de acesso randômico, que é a memória de processamento, e é tida também como memória de gravação. Naquele momento que o computador estiver ligado, a memória RAM estará gravando, momentaneamente ou temporariamente. Se você cortar a energia, a memória RAM ela se perde. Tudo que estava nela é perdido. Ou seja, se você desligar o computador, reiniciar o computador, tudo que estava na memória RAM é zerado, é perdido. E temos a memória secundária, que é a memória de gravação permanente, onde você usa o HD, onde você usa a memória flash pendrive, chips, DVD, não é? São memórias auxiliares, secundárias ou auxiliares, que você usa para armazenar as informações. Há memórias que guardam informações por alguns segundos, horas e dias, que é a memória RAM, se você não desligar o computador. Há outras que armazenam por tempo indeterminado, que é a memória secundária ou auxiliar, que é o HD, que é o CD, que é o DVD. Ok? Beleza? Aqui nós temos as pirâmides da memória, mas antes nós temos que saber o seguinte. Memória é o seguinte, se a memória é rápida, então ela tem pouca capacidade. Se a memória ela tem muita capacidade, é porque ela é lenta. Você não vai encontrar uma memória rápida e com grande capacidade. Não vai. Se ela é rápida, como a memória RAM é, você vai ter pouca capacidade de armazenamento. Se ela é lenta, como a HD é, você vai ter uma memória lenta, você não vai ter uma memória rápida. Ok? Então, se a memória for grande, ela é lenta. Se a memória for pequena, de armazenamento, ela é rápida. Temos aqui os registradores. Quando na prova ele falar de registradores, ele está falando de processador. Aí eu te pergunto, processador é memória? Não.
Processador não é memória, processador é componente. Qual é o componente mais rápido do seu computador? É o processador. Qual é o componente mais importante da sua placa-mãe? É o chipset. Então, o componente mais importante da placa-mãe não é o processador, é o chipset. Nós vamos ver ainda. O componente mais rápido do seu computador é o processador. É a UCP. É o CPU. É o processador. Então, não confundir processador com memória. Processador é componente, não é memória. Memória é a memória cache, memória RAM, memórias auxiliares como HD, memória secundária como HD, ok? Memória ROM, que nós já falamos anteriormente. Isso são memórias. Processador não é memória, processador é componente. O componente mais rápido do seu computador é o processador. O componente mais importante do seu computador é o chipset. A memória mais rápida do seu computador se chama memória cache. Então, nós temos aqui ó, a memória cache. Você pode ver o amarelo, que ela é muito rápida, porém ela armazena pouca informação. É sempre assim, se for muito rápida, armazena pouco. A memória cache é um tipo de memória RAM. A memória cache é um tipo de memória RAM, ok? A memória RAM tem dois subtipos, DRAM, que nós vamos ver, e SRAM. A memória cache é a SRAM, que é a memória de acesso randômico estática. Ela é a memória cache. É a memória mais rápida do seu computador. Ok? Temos a memória RAM. Você pode ver que a memória RAM já é maior do que a memória cache. Então é menos rápida que a memória cache, porque a memória cache é mais rápida. E temos as memórias auxiliares, que você pode colocar aqui DVD, você pode colocar CD, você pode colocar cartão de memória, os famosos chips. Né? Hoje nós temos cartões aí, temos chips aí de 1 terabyte. De 1 terabyte. Você pode colocar aqui a memória flash, o pendrive. Você pode colocar aqui o HD externo. Então nós temos muitas memórias auxiliares. Né? E a memória secundária, que já tem esse nome de memória secundária, é o HD interno. A maior memória interna do seu computador. Ok? Memória de massa, memória permanente. Perfeito aqui? Então vamos conhecer agora a memória RAM e a memória ROM. Quando você fala de memória RAM, você fala de memória de acesso aleatório, memória de acesso randômico. Armazena informações que estão sendo utilizadas naquele momento de trabalho do computador, fabricado na forma de circuitos de memória DRAM. DRAM é a nossa memória dinâmica. Então nós temos aqui a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, memória de acesso randômico. Ela tem dois tipos, a DRAM, que é a nossa memória de acesso randômico dinâmica. E nós temos a SRAM, que é a memória de acesso randômico estática. A memória SRAM, ela é a memória cache. Então, das duas, qual é a memória mais rápida? DRAM ou SRAM? SRAM. Das duas, qual é a memória vendida em maior quantidade? DRAM. Das duas, qual é a memória mais rápida? SRAM, que é a cache. Vendida em menor quantidade porque ela é muito cara. Ela é muito cara. Claro que para você memorizar, é melhor você visualizar as imagens, né? Você sai do abstrato e vai para o concreto. Então vamos aqui. Vamos visualizar a DRAM. A DRAM está aqui. São os pentes de memória. Esses pentes de memória nós colocamos no slot, ok? Na placa-mãe. No slot, naqueles encaixes, naquelas fendas, na placa-mãe. E são controlados pelos barramentos, ok? Então os componentes são encaixados nos slots e são gerenciados pelos barramentos, já vimos isso. Hoje a DDR4 é a nossa memória DRAM,
que quer dizer dupla taxa de velocidade na sua quarta geração. Então, nós começamos com SDRAM, evoluímos para DDR, DDR2, DDR3 e hoje DDR4. Essa, então, é a famosa DRAM. E a cache? A cache está aqui. Isso aqui é um processador, essa parte marrom. Aqui está escrito AMD, processador AMD, não é Intel. E dentro do processador temos a cache. Por isso que ela é tão rápida. A memória cache fica dentro do processador. Só que a memória cache, ela se divide em alguns níveis. Ela se divide em L1, L2 e L3. São 3 níveis de cache. O terceiro nível de cache, ele vai aparecer em computadores conhecidos como servidores. O primeiro e segundo nível de cache, eles vão aparecer em computadores comuns, conhecido como pessoais. Os computadores que você usa em casa. Então a memória cache se divide em 3 níveis, L1, L2 e L3. Mas qual é a diferença? L1 e L2 ficam aqui, ó. L1 e L2. Ficam dentro do processador. São muito rápidos. L3 fica na placa mãe. Quanto mais afastado do processador, mais lenta ela será. Elas são muito rápidas. A L3 ela fica afastada, ela fica na placa mãe. Ela não fica dentro do processador. Então ela é mais lenta. Então qual que seria a teoria de L1, L2 e L3? L1 tem pouca quantidade de armazenamento, você observa aqui no amarelo, pouca quantidade de armazenamento, então ela é mais rápida porque ela fica mais próxima à CPU. L2, ela tem um armazenamento maior, aqui em vermelho, ela tem uma capacidade de armazenamento maior, fica um pouquinho mais afastada da CPU, então ela é mais lenta, tem mais capacidade e é mais lenta. E L3 fica fora do processador, ela tem uma capacidade maior, e é mais lenta que L1 e que L2. Então a mais rápida é L1, depois é L2, depois é L3. Com isso a L1 tem menor quantidade, a L2 tem um pouco mais de quantidade do que a L1 e a L3 tem mais quantidade de armazenamento que L1 e que L2. Ok? Então isso é parte técnica. Você não visualiza isso em qualquer lugar, em qualquer apostila, em qualquer livro. Isso cai nas provas de concurso. L1, L2, memória cache. Por isso que nós estamos vendo aqui. Beleza? Tranquilo então? Guardaram? Memória cache dividida em L1, L2 e L3. Memória RAM se divide em DRAM e SRAM. Ok? Ok? Se você falar em memória DRAM, você está falando em memória dinâmica. Se você falar em SRAM, você está falando em memória estática. Se ele colocar na prova pente de memória, figurinha de pente de memória, você sabe que é a memória RAM, que se chama DRAM. Vem de maior quantidade, é mais barata e é mais lenta que a SRAM. A SRAM vem de menor quantidade, é mais cara e é mais rápida que a DRAM. Ok? Beleza? Tranquilo? É isso aí. Memória ROM. Memória ROM nós falamos já no bloco passado, não é? É a memória somente para leitura. Dentro da memória ROM eu tenho o famoso firmware. Então dentro da memória ROM eu tenho o famoso firmware. Mas Marcelo, o que é isso, firmware? Eu comecei pelo bloco de memórias, então por isso nós estamos revisando. Firmware são programas que ficam armazenados dentro da ROM. São programas armazenados dentro da ROM. Quais são esses programas? BIOS, POST e CMOS Setup. São esses 3 programinhas que ficam dentro da memória ROM. Memória ROM é um chip, que é um circuito integrado em pastilha, que vem nativamente de fábrica, com seus programas armazenados. Ok? Então nós temos aqui
um BIOS, que é um sistema básico de entrada e saída. Dentro do BIOS nós temos dois programas. Dentro desse sistema nós temos dois programas. O POST, que é o programa de autoteste, e o Setup, que é o programa de configuração. Todos os componentes e dispositivos que ficam na placa-mãe são configurados no Setup. Então você ligou o seu computador, entra já o sistema operacional Windows, entra o Linux? Não, não entra, entra o BIOS. O BIOS é um sistema de baixo nível. Então o BIOS, esse sistema baixo de entrada e saída, vai pedir o POST, programa de autoteste, que fica dentro dele, para testar as configurações feitas no Setup. Configurações feitas de quem? Dos componentes e dos dispositivos. Então, Marcelo, o HD eu configuro no Setup? Configura. A USB eu configuro no Setup? Configura. A placa de som e a placa de vídeo você configura no Setup? Configura. Todos os componentes que são ligados à placa-mãe, componentes e dispositivos, são configurados no Setup da máquina. O usuário, se ele souber, ele pode configurar, mas ele não vai poder alterar a sua estrutura. Ok? Configurar ele pode, não pode alterar a sua estrutura. Então, o BIOS pede ao POST, programa de autoteste, para conferir, não é, as configurações dos componentes e dispositivos. Se tiver tudo ok, se não tiver erro, se não tiver problema, o BIOS chama o Windows ou o Linux para entrar. E aí você começa a acessar o Word, Excel, PowerPoint, a internet. Ok? Beleza? Então, ROM é isso. ROM. Os dados presentes nessa memória são gravados na fábrica e não podem ser alterados pelo usuário. Ou seja, o ROM é um chip que vem na placa-mãe de fábrica, nativamente da placa-mãe. Guarde isso. Então, se ele falar na prova em ROM, ele é um chip nativo da placa-mãe. Se ele falar na prova em chipset, ele é um chip nativo da placa-mãe também. Perfeito? Então, ROM e chipset, pode cair na tua prova. Chipset, para que você possa lembrar, ele é o componente mais importante da placa-mãe, ele é o componente responsável por controlar todo o tráfego de dados na placa-mãe. Então, na placa-mãe nós temos várias ruas, rodovias, estradas, nós já vimos isso, não é? E ali trafegam informações, trafegam os dados em formas de eletricidade, circuitos elétricos. Você tem na placa-mãe. Então, através de impulsos elétricos, vão navegando ali as informações, os dados. E quem gerencia esse tráfego, né, na placa-mãe se chama chipset, que é um chip nativo da placa-mãe, ou seja, vem junto com a placa-mãe de fábrica. Tanto a memória ROM, que é um chip, como o chipset também. Perfeito? Legal? Não vai esquecer disso não, isso cai nas provas de concurso, hein? Essas teorias, esses pequenos detalhes que caem nas provas de concurso. Então você tem que conhecer o básico e os detalhes do básico, né? Para você poder fazer uma questão de prova. Claro que existem questões mais tranquilas e questões um pouco mais difíceis, não é? Mas você conhecendo os detalhes, você consegue resolver. Por isso que aqui no nosso curso, nos nossos módulos, nós trabalhamos o conteúdo e massificamos o conteúdo com questões de prova. Vamos lá? Características da memória RAM. O que eu tenho que saber de memória RAM, Marcelo? Primeiro você tem que saber que memória RAM é memória de acesso randômico aleatório. É a teoria dela, né? Segundo, a principal característica dela é que é a memória de processamento. Terceiro, que a memória RAM, quando você desliga o computador, as informações elas são perdidas. Quando você reinicia ou desliga, as informações são perdidas. Ou seja, você cortou a eletricidade.
Você desligou, reiniciou, você cortou. Com isso, todas as informações que estavam na RAM serão perdidas. A memória é zerada automaticamente. Ela volta zerada. Quando você reinicia, ela volta zerada. Por isso, você tem que salvar as informações que estão na RAM. Jogar para alguma memória auxiliar ou para a memória secundária, que é o HD. Perfeito? Lembrando também que tem uma grande pegadinha de prova. Quando eles colocam a questão do CESF. Memória RAM, memória de gravação. Cuidado com isso, porque isso já foi questão da Polícia Federal, CESP. Tá certo o gabarito. Ela é de gravação momentânea ou temporária. Enquanto o computador estiver ligado, ela está gravando. Então ela é de gravação. Ok? Agora, se ele colocar memória RAM, memória de gravação permanente, por tempo indeterminado, aí está errado. Aí não é memória RAM, aí é o HD. Perfeito? Então vamos lá. Memória RAM armazena informações na forma de pulsos elétricos. Só consegue armazenar informações enquanto o computador estiver ligado. Reiniciei ou desliguei, perdi as informações. Quando a alimentação elétrica é interrompida, todo o seu conteúdo é imediatamente perdido. Ou seja, a RAM é a memória volátil. A RAM é a memória volátil. A ROM e o HD são memórias não voláteis. Porque quando você desliga ou reinicia o computador, as informações da ROM e as informações do HD não são perdidas. Perfeito? Só é perdida as informações que estiverem na memória RAM. É uma memória de processamento, é a principal característica dela, e é uma memória de gravação. Se ele colocar a memória de gravação, tá certo? Tá. Gravação momentânea, tá certo? Tá. Gravação temporária, tá certo? Correto, tá. Gravação permanente, tá errado. Gravação por tempo indeterminado, tá errado. Aí é memória auxiliar ou HD. Então aqui nós temos as duas memórias, né? Os dois subtipos, os dois tipos de RAM. A DRAM, quero lembrar que a DRAM, esse D é de dinâmica. Dinâmica, é a memória dinâmica. E esse S aqui, ó, é de estática. É memória estática. Então nós já mostramos aqui as DRAMs, né, que são os pentes de memória, e já mostramos a SRAM, que é a nossa memória cache, que fica dentro do processador e se divide em 3 níveis, L1, L2, L3. Ok? A L1 é mais rápida e a L3 é a que tem maior capacidade. L1 fica dentro do processador e L3 fica na placa-mãe. L1 e L2 em computadores pessoais, computadores normais, L3 somente em servidores. Beleza? Então, RAM dinâmica, menos rápida, mais barata, usada em maior quantidade, usa capacitores, pequenas pilhas, para armazenar carga elétrica. Essa é a nossa DRAM. A SRAM, mais rápida, mais cara, encontrada em menor quantidade. Beleza? Mais rápida, mais cara e é encontrada em menor quantidade por isso, porque ela é mais cara. Perfeito? DRAM e SRAM são tipos de RAM. Aqui nós temos os tipos de DRAM. Então nós temos aqui, DRAM é a memória que mais usamos em nosso computador. Nossa memória principal é a DRAM. Então, novamente, DRAM é essa memória aqui, ó. É esse pente de memória, que fica nos slots e são gerenciados pelos seus barramentos. Ok? Beleza? Pente de memória. Olha aqui elas aqui, o SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, DDR3 e hoje DDR4, que é o padrão. Começa com 2100 MHz de memória, a frequência e velocidade. Nós temos que entender que quando nós falamos em RAM, em memória RAM, nós falamos em capacidade e em velocidade. A memória RAM não tem só velocidade, ela não pode ser só vinculada à velocidade. Porque quando você vai comprar a memória RAM na loja, ou quando você vai montar o seu computador, qual é a teoria que você coloca? Olha, eu quero a memória de 8 GB, eu quero a memória de 16 GB, eu quero a memória de 32 GB.
São as capacidades que hoje são vendidas, 8, 16, 32, em cada slot, em cada pente de memória. Você pode ter 8, 16 e até 32 GB. Beleza? Então você pode ter aí uma memória RAM muito rápida no seu computador. Então veja bem, quando você fala em capacidade, você vai falar em gigabytes, que pode ser 8, 16 e 32. Pode ser 8 GB, 16 GB, 32 GB. Perfeito? É o suficiente para você ter uma boa RAM. Quando você fala em frequência de velocidade, você fala em frequência de velocidade. Você está falando em megahertz. Em megahertz. Porque se você falar em gigahertz, já é o processador, que é o componente mais rápido do seu computador. Então hoje, a DDR4, que é o padrão de memória DRAM, ela começa com 2100 MHz e termina em 4000. Ou seja, maravilha. O desempenho do computador, ele é formado pela RAM, mais a cache, mais o CPU, que é o processador. Quando você for comprar um computador, ou até mesmo no concurso público, quando falar em desempenho, maior desempenho, você tem que ter uma boa RAM, uma boa cache e um bom processador. Você unindo esses três, você vai ter um ótimo desempenho. A cache não está dentro do processador? Quanto mais cache você tiver, mais rápido o processador será. Mais desempenho o seu computador terá. Guarde isso. Guarde isso, porque pode ser questão de prova e já caiu em prova de concurso. Quanto mais cache você tem, cache fica dentro do processador, L1 e L2, mais rápido o seu processador será, mais desempenho o seu computador terá. Perfeito? Legal? E lembre-se, DDR4 é o padrão da DRAM, é o padrão da memória RAM nos dias atuais. Então nós temos aqui a SDRAM, não sei se vocês lembram, mas a SDRAM é a memória de acesso randômico dinâmica síncrona que existia nos 386, 286, 486, isso na década de 80. Eu trabalhei com eles. Na verdade, eu trabalho com informática desde 1985. Que eu comecei a trabalhar com informática foi em 1985. Na prática. Então eu conheci a SDRAM e conheci uma memória antes da SDRAM, né? E aí teve a evolução. Mas a SDRAM já vinha em algumas provas de concurso. Então a SDRAM é uma memória que não existe mais há muitos anos. Depois da SDRAM, que é a memória de acesso randômico dinâmica síncrona, veio a DDR. DDR, memórias DRAM mais rápidas 2 vezes que a SDRAM. DDR significa dupla taxa de velocidade. Dupla taxa de velocidade. Ou seja, 2 vezes maior que a SDRAM. Depois foram evoluindo, vieram as atualizações. De DDR veio a DDR2, DDR2 veio a DDR3 e a DDR3 veio o padrão hoje, que é a DDR4, que é a 4ª geração. Então DDR4 é a 4ª geração das memórias DDR, possui frequências mais elevadas que as DDR3. Ou seja, 2100 MHz começa a frequência de DDR4. Uma frequência muito alta. Se você juntar com uma boa cache, um bom processador, você vai ter um computador muito rápido, um bom desempenho. Pena que você vai pagar mais caro por isso, né? Se o computador, se exige que ele seja muito rápido, a frequência muito alta, ele vai custar mais caro também. Tem essa parte. Então aqui nós já vimos, né, as memórias DRAM, os pentes de memória estão aí. E aqui nós já vimos também a memória cache, a famosa memória cache,
Perfeito? Fica dentro do processador, a famosa L1 e L2. E agora nós vamos falar de memória cache. Nós já falamos bastante de memória RAM, de memória ROM, ou seja, acabamos o assunto de memória principal primária. Também já falamos muito de memória cache, não é? Já sabemos onde ela está, quais os níveis, qual é o mais rápido, qual é o menos capacidade, L1, qual é a mais lenta, a maior capacidade, L3. Falamos que L1 e L2 ficam dentro dos computadores pessoais, L3 já fica na placa-mãe dentro de servidores. Então já temos toda a informação aí da memória cache. Agora eu quero colocar mais uma. A memória cache não é SRAM? SRAM não é a RAM? Então eu posso dizer que a memória cache também é a memória volátil? Posso. Memória cache é a memória volátil, tá? Porque ela é uma RAM. Se a RAM é volátil, os seus tipos SRAM e DRAM também serão voláteis. Memória de grande velocidade fabricada dentro dos processadores, L1 e L2. Serve para guardar os dados mais frequentemente usados pelo processador, quando ele traz a memória principal. Opa! Isso é uma operação que já caiu no concurso público. Por isso que ela está aqui, ó. Olha ela aí. Uma operação que já caiu no concurso público. E quando isso caiu, foi uma dor de cabeça para os alunos. O aluno que não viu a aula do professor Marcelo Leal provavelmente errou essa questão. Aqui me fala de microprocessador, de processador. Aqui eu tenho o nosso processador. Perfeito? E aqui eu tenho a nossa memória principal. Aqui, quando ele fala de memória física ou de memória principal, ele estará falando da memória RAM. Guarde isso. Anote aí. Toda vez que ele fala de memória física ou de memória principal, ele estará falando de memória RAM. Então, como funciona? Você ligou o computador, o Windows apareceu, você foi lá na área de trabalho, tem um arquivo lá, você deu 2 cliques no arquivo, o arquivo abriu. Perfeito, aí você foi e fechou o arquivo. Você deu 2 cliques de novo, o arquivo abriu mais rápido do que a primeira vez. Não é assim que acontece? É. Por quê? A primeira vez que você for abrir o arquivo, o seu processador, a sua UCP, vai buscá-lo lá na memória principal, lá na memória RAM. Então, a primeira vez que você for abrir o arquivo, o processador vai buscá-lo lá na memória principal, na memória RAM. Lá na memória física, na memória RAM. Beleza? Tranquilo? E aí essa informação ela vem para o processador. Na verdade, essa informação, quando ele vai buscar na memória principal, ele deixa na cache de memória. Aqui, ó, L1 e L2. Memória cache. Então o processador vai buscar o arquivo na memória principal e o arquivo fica na memória cache, ou na L1 ou na L2. Se L1, se ele requisitar muitos arquivos, muitas informações, L1 lança os arquivos para L2 para ela ficar vazia e fazer aí, né, e fazer o processo rápido, fazer o processamento rápido com a CPU. Então a primeira vez que você for abrir o arquivo, o processador vai buscar a informação, o arquivo na memória principal ou memória física, memória RAM, e vai lançar para a memória cache. E a segunda vez que você abre o mesmo arquivo, você já percebeu, ou parece, ou tem impressão que ele abre mais rápido? Não parece, você não tem a impressão, ele abre mais rápido. Porque quando ele vai buscar o mesmo arquivo pela segunda vez, ele não vai novamente na memória principal, não vai. Ele vem para a memória cache, ele vem aqui do lado, ó, na memória cache. Ele vem na memória cache, na L1 ou na L2. Então o arquivo ele vai abrir muito rápido. Ele vem na L1 ou na L2, que é a sua memória cache. Esse é o procedimento que caiu na prova de concurso. Se eu não me engano, foi FCC. Né? Questões objetivas. Beleza? Tranquilo? Só que lá na prova não teve esse arranjo aqui não tiveram essas figuras. Foi uma questão teórica. Dificulta mais. Porque aqui você sai do abstrato. Aqui você visualiza, você vai para o concreto. Não é? Essas figuras que eu trago de chip, de placa-mãe, do procedimento,
funcionamento de memória RAM, de cache, você visualiza. Facilita. Você sai do abstrato e vai para o concreto. Beleza? Tranquilo? Esse foi o procedimento da memória cache, da UCP, da memória RAM, que já caiu em concurso público. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da Lac Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto digital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós, a Lac Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau. Clique like.